Bem, pessoal, olá a todos. Estamos em mais uma aula da disciplina de Álgebra Linear 1, nossa aula número 7, e hoje nós vamos apresentar o método de Gauss para a resolução de sistemas de equações lineares. Bem, antes de começar a falar propriamente do método, eu gostaria de falar um pouco sobre tipos especiais de sistemas lineares. Eu vou aqui apresentar 3 deles e 2 serão abordados aqui com mais profundidade. Bem, o primeiro deles é um sistema quadrado. Dizemos que um sistema de equações lineares ele é quadrado quando sua matriz dos coeficientes é uma matriz quadrada. Um exemplo aqui simples de sistema quadrado. Bem, um sistema formado por x mais 2y mais z igual a 0, menos x mais 3z igual a 5 e x menos 2y mais z igual a 1. Ele é um sistema quadrado porque se você olhar a sua matriz dos coeficientes, você tem exatamente uma matriz quadrada. Matriz quadrada, nesse caso, de ordem 3. Uma outra forma também de você definir um sistema quadrado é dizendo que é um sistema que possui a quantidade de incógnitas igual à quantidade de equações. Certo? Nesse caso aqui seriam 3 incógnitas, x, y e z, e 3 equações. Esse tipo de sistema nós vamos abordar ele futuramente, certo? Utilizando determinantes. Então, vamos falar sobre uma regra famosa para conseguir resolver sistemas desse tipo. Tem mais outros 2 tipos de sistema que eu quero falar e que a aula de hoje vai focar um pouco mais, que é um sistema triangular. Nós dizemos que um sistema de equações lineares é triangular quando sua matriz dos coeficientes é uma matriz triangular, superior ou inferior. Um exemplo aqui de um sistema triangular é esse aqui. Um sistema formado pelas equações x mais 2y mais z igual a 0, y mais 2z igual a 5 sobre 2 e 8z igual a 11. Esse sistema ele é triangular porque sua matriz dos coeficientes é essa matriz aqui, formada por 1, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 8, é uma matriz triangular superior. Portanto, o sistema associado a ela é um sistema triangular. Para esse tipo de sistema, a gente pode usar um método para resolver ele, para obter as soluções dele de uma forma bastante simples. É o método que a gente vai ver daqui a pouco, chamado substituição retroativa. Um outro sistema que também gostaria de mencionar hoje é um sistema escalonado. Nós dizemos que um sistema de equações lineares é escalonado quando, usando a mesma lógica dos 2 exemplos anteriores, quando sua matriz dos coeficientes é uma matriz escalonada. E aqui vamos colocar um exemplo simples. Está aqui o sistema formado pelas equações x mais 3y mais z mais 3t igual a 7, z mais 2t igual a 1 e t igual a 2. Esse é um sistema escalonado. Olhe para a matriz dos coeficientes, você vai ter uma matriz escalonada. No caso aqui seria a matriz 1, 3, 1, 3, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Essa é obviamente uma matriz na forma escalonada, portanto o sistema associado a ela é um sistema escalonado. Bem, para esse tipo de sistema aqui, eu vou estabelecer a seguinte noção, certo? O que é uma substituição retroativa de um sistema escalonado. Aqui eu tenho um sistema escalonado geral, tá? Com R equações. Certo? Como é que eu resolvo ele utilizando essa tal de substituição retroativa? Bem, a gente começa. Primeiro, eu quero, antes de dizer o método, eu gostaria de estabelecer aqui algumas notações. A primeira delas é a seguinte, é de incógnitas líderes. As incógnitas que acompanham os pivôs, no caso aqui x1, xj2, xjr,
são chamadas incógnitas líderes, certo? São as incógnitas que acompanham os pivôs da matriz escalonada. E o restante das incógnitas, no caso aqui seria, por exemplo, x2 e etc., seriam chamadas as variáveis livres. São o restante das variáveis que não vem acompanhada de um pivô. Então tem essas distinções, tá? Incógnita líder e variável livre. Com isso a gente pode enunciar aqui o método de substituição retroativa, que é bastante simples. Então, a solução de um sistema escalonado dado é dada da seguinte forma. Primeira coisa que você faz, você vai para a última equação, no nosso caso seria essa aqui, e você iria isolar a sua última incógnita líder. Certo? No caso aqui é a XJR. A última incógnita líder, você pega essa expressão e isola ela. Então você vai obter o valor dela, ou a expressão dela. E em seguida você pega o valor que você obteve dela e substitui na equação anterior. E aí você obtém a incógnita líder XJR-1. E por aí vai, você vai voltando e vai obtendo a expressão das incógnitas líderes, certo? E elas vão ficar em função das variáveis livres. Certo? Você continua esse processo até chegar na primeira equação e obter a expressão da primeira incógnita líder. Então essa é chamada a substituição retroativa, porque você começa de trás para frente e vai substituindo até chegar na primeira incógnita líder. Ah, professor, nessa parte aí eu não entendi muito bem como é que funciona isso aí. Bem, vamos ver alguns exemplos para fixar como é que funciona essa substituição retroativa. Então eu vou pegar aqui um exemplo bastante simples, tá? O nosso exemplo 1 da aula de hoje, e vamos usar a substituição retroativa para resolver esse sistema. Lembrando que a gente só pode fazer isso com sistemas escalonados, ou no máximo com um sistema triangular. Nesse caso aqui, o sistema é as duas coisas. Olha aqui a matriz dos coeficientes, você vai notar que a matriz ela é triangular superior e ao mesmo tempo escalonada. Então você pode usar o método de substituição retroativa. Primeira coisa, você já tem aqui o valor do z. Então você não precisa isolar o z aqui nessa última equação. Já está aqui, ok, não mexe. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar o valor do z e vai substituir na penúltima, no caso aqui na segunda equação, para obter o valor do y. Então substitui aqui 3 em 2, você vai obter essa expressão. Simplificando, você vai ter o valor de y, que nesse caso aí seria menos 1 sobre 4. Então agora você tem o valor do x, você tinha o valor do z, que já estava dado. Você substituiu na segunda equação, obteve o valor do y, agora você tem z e y. Então o que é que você vai fazer? Vai substituir esses valores na primeira equação, y e z, e vai obter o valor do x. Então, substituindo, você tem essa expressão. Simplificando essa expressão, você obtém o valor do x. Então, vejam, nós começamos aqui de baixo e fomos subindo. Ó. Peguei esse valor aqui, substituí aqui, aí consegui o valor do y, depois juntando o valor do y e do z, subi aqui e consegui o valor do x. Então, por isso, o nome retroativa. Começa aqui de baixo e vai subindo. Então, ó, você tem os três valores, x, y e z. Então, escrevendo isso aí na forma de conjunto solução, você tem uma única solução, ou seja, um conjunto unitário formado por essa terna aí, cuja primeira coordenada é menos 7 sobre 8, a segunda coordenada menos 1 sobre 4 e a terceira 11 sobre 8. Esse aí é o conjunto solução do seu sistema escalonado.
Agora vamos ver aqui um outro exemplo. Nosso exemplo 2 da aula de hoje. Vamos calcular, vamos novamente usar a substituição retroativa para obter a solução desse sistema. Note que esse sistema ele não é mais triangular. Certo? A matriz dos coeficientes não é nem quadrada para a gente poder falar de triangular superior ou inferior. Então esse sistema aqui ele é só escalonado. Então vamos resolver esse sistema também usando substituição retroativa. Então o que a gente faz? A gente já tem o valor do t, então a gente vai pegar o valor do t, vai substituir na equação anterior, ou seja, na equação 2, e obter o valor do z. Substituindo, você tem essa expressão, simplificando, você tem o valor do z. Nesse caso aí, menos 3. Então agora você tem o valor do z e do t. E aqui ó, a gente tem que fazer uma análise para saber o que a gente vai esperar desse sistema. Certo? É bom a gente fazer essa análise para saber mais ou menos para onde a gente está indo. Então veja só, esse é um sistema escalonado. Quem são as incógnitas líderes? São as incógnitas que acompanham algum pivô. Então ó, temos o x, que acompanha o pivô da primeira linha. Temos o z, que acompanha o pivô da segunda linha. E temos o t, que acompanha o pivô da terceira linha. Então, o x, o z e o t é o que você vai obter pela substituição retroativa. Quem são as variáveis livres aí? Bem, a única que não vem acompanhada de um pivô é o y. Então, o y seria a variável livre. Então, as outras variáveis vão ficar em função dela. Bem, aqui o t a gente sabe que só tem um valor para ele. O t é constante, t é igual a 2. O z também a gente sabe que é constante, igual a 3, um único número. Agora, substituindo o valor do t e o valor do z na equação anterior a 2, ou seja, na equação 1, você vai obter o valor do x. Então, ó, substituindo, você tem essa expressão, simplificando, isolando o x, você vai ter o valor do x, só que em função do y, já que o y é uma variável livre. Como o y é uma variável livre, você pode fazer aquela mesma tática que a gente fez em aulas passadas. Variáveis livres a gente pode dar nomes para ela. Nesse caso aí só tem uma, então eu vou chamar simplesmente de lambda. Chamando y de lambda, você tem x igual a 4 menos 3 lambda, y igual a lambda, z igual a menos 3, ele não depende do y, e t igual a 2 também não depende do y. Então você vai ter o seguinte conjunto solução. O conjunto formado pelas quatro uplas da seguinte forma. Primeira coordenada 4 menos 3 lambda, segunda coordenada lambda, terceira coordenada menos 3, quarta coordenada 2. Tal que o lambda seja qualquer real. Em outras palavras, para qualquer real que você imaginar, você pode jogar aqui e você vai obter uma quadrupla que resolve esse sistema. Então tá aí o conjunto solução. Vejam que o método de substituição retroativa ele é bastante simples, uma vez que você sabe analisar bem quem são as incógnitas líderes, quem são as variáveis livres. Aí você sabe mais ou menos o que esperar, o comportamento que você vai esperar do sistema. E no final você vai expressar o conjunto solução, que nesse caso aí pode ser uma, como no caso anterior, ou infinitas. Então vejam só, o nosso propósito com o método de Gauss é reduzir qualquer sistema a um sistema escalonado. Certo? Uma vez que você está num sistema escalonado, você usa esse método da substituição retroativa para conseguir a solução. Então vamos lá, vamos falar sobre o método de Gauss. Bem, o método de Gauss para a resolução de sistema é um dos mais adotados quando se faz uso do computador, por um fato muito simples, porque ele exige um número menor de operações. Daqui a pouco a gente vai entender o que exatamente quer dizer a quantidade menor de operações. Bem, o que é que esse método de Gauss fala?
Bem, de forma bem resumida, ele diz o seguinte, ó, ele consiste em obter a matriz escalonada, que é a linha equivalente à matriz ampliada do sistema, e a solução do seu sistema ela vai ser obtida por substituição retroativa. Então vejam só, você pega a matriz ampliada do sistema, encontra a forma escalonada dela, e a partir da forma escalonada você tem um sistema escalonado que você sabe resolver por substituição retroativa. Então, esse é basicamente o método de Gauss. Para ficar bem detalhado e para ficar parecido com o método que foi dado na nossa aula 6, ou melhor, na nossa aula número 5, para resumir esse método em alguns passos, eu vou colocar no seguinte slide os passos que você usa para aplicar o método de Gauss. Então, ó, dado um sistema de equações lineares estrelas, seguimos os seguintes passos para resolvê-lo. Primeiro passo que a gente já conhecia, escreve a matriz ampliada do sistema. Essa transição, um problema de sistema, você transforma num problema de matrizes. Uma vez que você tem a matriz ampliada do sistema, você sabe chegar na sua forma escalonada. Então você chega na matriz B, que é uma matriz escalonada, linha equivalente a A. Como é que se chega nela? Usando o algoritmo da eliminação para frente, que a gente viu na nossa aula passada. Então é nesse passo aqui exatamente que o método de Gauss ele tem menos passos que o outro método que a gente viu. Porque para chegar na matriz escalonada, você usa menos operações elementares do que para chegar na matriz escalonada reduzida. Então, nesse passo aqui, você economiza operações. É uma quantidade menor de operações para você usar aqui. Então, uma vez que você está com a matriz escalonada, você sabe que com a matriz escalonada a gente também consegue obter o quê? Posto da matriz. Então, no terceiro passo, você calcula o posto da matriz ampliada e o posto da matriz dos coeficientes. Uma vez que você tem essas informações, juntamente com o número de variáveis, você consegue classificar o sistema. E por fim, você calcula o grau de liberdade se o sistema for indeterminado e você exibe as soluções, obviamente se elas existirem, por substituição retroativa. Então veja, o método de Gauss ele diminui a quantidade de operações aqui no passo 2, mas ele acaba aumentando o número de operações aqui no último passo, que de todo jeito você tem que fazer a substituição retroativa. Então é uma compensação, de todo jeito você tem que aplicar as operações para chegar na solução, né? Mas aqui no caso você diminui a quantidade de operações elementares e vai e joga o resto do trabalho para substituição retroativa. Então vamos ver na prática como é que funciona esse método. Então vamos ver aqui o nosso exemplo 3 da aula de hoje, que diz o seguinte: resolva o sistema de equações lineares utilizando o método de Gauss. Que sistema é esse? É um sistema formado por x mais 2y menos 3z mais t igual a 2, 2x mais 4y menos 4z mais 6t igual a 10, e 3x mais 6y menos 6z mais 9t igual a 13. Então, vamos resolver esse sistema aí utilizando o método que a gente acabou de ver. Então, primeiro passo, escreva a matriz ampliada do sistema. Está aqui a matriz ampliada do sistema. Matriz A, formada por 1, 2, menos 3, 1 e 2. 2, 4, menos 4, 6 e 10. 3, 6, menos 6, 9 e 13. Certo? Se você tiver lembrado, a gente já falou dessa matriz aqui na nossa aula passada. Certo? Na nossa aula 6. E daqui a pouco eu vou falar dela. Desse exemplo que a gente viu essa matriz, né? Então, segundo passo. Qual é o segundo passo? Encontrar a matriz escalonada, que é linha equivalente a A. Só que essa matriz escalonada de A, a gente já calculou na nossa aula passada. Foi no nosso exemplo 1, na nossa aula passada, da aula 6.
nós usamos o algoritmo da eliminação para frente para obter a matriz B, que é a matriz escalonada, linha equivalente a A. Então está aqui a matriz B escalonada, ou a forma escalonada de A. Então, segundo passo concluído. O terceiro passo seria calcular o posto da matriz ampliada e o posto da matriz dos coeficientes. Posto da matriz ampliada, ó, 3 linhas não nulas, então nós temos posto igual a 3. Posto da matriz dos coeficientes, desconsidera essa última coluna. O que sobrou é a matriz que tem 2 linhas não nulas. Portanto, posto da matriz dos coeficientes 2. Então está aqui registrado. Posto da matriz ampliada 3, posto da matriz dos coeficientes 2. Como esses números são distintos, a gente já pode classificar o sistema. O que é que a gente tem? Se o posto da matriz ampliada é diferente do posto da matriz dos coeficientes, o nosso sistema é impossível. Certo? Veja aqui que a vantagem do nosso método novo, né, do método de Gauss. Para chegar nessa conclusão, se você fosse usar o método anterior, a gente ia ter que cancelar esses números, ia ter que usar mais 2 operações elementares aqui e mais outra aqui. É tudo para deixar na forma escalonada reduzida. E aí você ia obter exatamente as mesmas informações e ia parar aqui. Ia concluir que o sistema é impossível. Então está aqui a essência ou a vantagem do método de Gauss. Você conseguiu chegar na mesma conclusão com uma quantidade menor de operações. Então o quinto passo é deixar registrado, só para marcar o ponto, né, como o sistema é impossível, então o conjunto de solução é vazio. E aí, você já falou tudo sobre o sistema, concluído o exemplo 3. Então vamos agora para o exemplo 4. Resolva o sistema de equações lineares formado pelas equações x mais 2y mais e igual a 0, menos x mais 3e igual a 5, x menos 2y mais e igual a 1, utilizando o método de Gauss. Então, novamente, o primeiro passo, escrever a matriz ampliada do sistema. Está aqui a matriz ampliada, a matriz formada pelas linhas 1, 2, 1, 0, menos 1, 0, 3, 5, 1, menos 2, 1, 1. Próximo passo, encontrar a forma escalonada de A, a matriz A. Como é que a gente faz isso aí? Bem, a gente não fez essas contas antes, então agora a gente vai fazer. No exemplo anterior, a gente tinha vantagem de já ter calculado na aula passada. O que não foi esse o caso nesse exemplo agora. Então, vamos calcular. O que é que a gente precisa fazer para encontrar a forma escalonada? Algoritmo da eliminação para frente. Se fosse a forma escalonada reduzida, algoritmo da eliminação para frente, depois algoritmo da eliminação para trás. Esses dois algoritmos juntos é o algoritmo da eliminação gaussiana. Nesse caso aqui, a gente só vai precisar usar algoritmo da eliminação para frente. Então, ó, pivô da primeira linha já está aqui. Então, o que você tem que fazer é só eliminar todo mundo abaixo dele. Então, para eliminar, a gente usa a terceira operação elementar, que é anular esse menos 1. Então, você vai levar a linha que está esse menos 1, no caso a linha 2, na linha 2, menos ele vezes a linha do pivô, no caso aqui a linha 1. Menos com menos dá mais, então vai ser a linha 2 na linha 2 mais a linha 1. Quer eliminar esse 1, então leva a linha que está esse 1 em menos a linha que está o pivô. Então tá aqui, linha 3 vai na linha 3 menos a linha 1. Realizando as operações, aqui vai ficar menos 1 mais 1, 0, 0 mais 2, 2, 3 mais 1, 4, 5 mais 0, 5. E aqui 1 menos 1, 0, menos 2 com menos 2, menos 4, 1 menos 1, 0 e 1 menos 0, 1. Então tá aqui a nossa
o primeiro passo do algoritmo da eliminação para frente concluído. Você achou o pivô e anula todo mundo abaixo dele. Segundo passo do algoritmo da eliminação, desconsidera essa primeira linha e agora primeira coluna não nula está aqui, então aqui vai ser o seu pivô. Esse pivô você quer transformar ele em 1, você quer que o pivô seja 1. Então o que é que você faz? Usa a segunda operação elementar, multiplica essa segunda linha por 1 sobre 2, tá aqui, linha 2 vai em 1 sobre 2 vezes a linha 2, então tá aqui a nova linha 2, você acabou de obter o seu pivô, e o que é que você faz? Anula todo mundo abaixo do pivô. Como é que a gente anula? Utilizando a terceira operação elementar. Nesse caso aqui, você leva a linha que está esse menos 4, ou seja, a linha 3 vai na linha 3 mais, que no caso seria menos 4 vezes a linha do pivô, que no caso aí seria a linha 2. Como fica menos com menos, fica mais, então seria a linha 3 mais 4 vezes a linha 2. Então, tá aqui a operação elementar, linha 3 vai na linha 3 mais 4 vezes a linha 2. Então vai ficar 0 mais 0, menos 4 mais 4 dá 0, 0 mais 4, aliás, 0 mais 4 vezes 2 dá 8, e 1 mais 4 vezes 5 sobre 2. Fazendo essa operaçãozinha simples de frações, você vai obter, ó, que isso aí dá 11. Então, o segundo passo do algoritmo da eliminação para frente está concluído. Você obteve o pivô e eliminou todo mundo abaixo dele. Terceiro passo, obter o terceiro pivô. No nosso caso aqui, desconsidere a primeira e a segunda linha. Só restou essa terceira. Primeira coluna não nula está aqui. Não tem mais outra coluna para você poder permutar. Então, o elemento já é não nulo, então está ótimo. Então, para tornar o pivô igual a 1, o pivô nesse caso é 8. Para tornar ele igual a 1, o que é que você vai fazer? Multiplicar por 1 sobre esse número. Então, no caso, pega a linha 3 e leva em 1 sobre 8 vezes a linha 3. Dessa forma, você produz o pivô igual a 1, terceiro pivô igual a 1. Dessa maneira, qual seria o próximo passo do algoritmo? Eliminar todo mundo abaixo desse pivô. Mas não tem mais ninguém abaixo dele. Então, o terceiro passo está concluído. Quarto passo, você ia eliminar todas essas 3 colunas. Como não sobrou ninguém, então o algoritmo termina aqui. Então essa aqui é a matriz escalonada, que é linha equivalente a A. E é essa que vai te dar a informação do posto da matriz ampliada e o posto da matriz dos coeficientes. Bom, o posto da matriz ampliada, olha, a gente tem aqui 3 linhas não nulas. Posto da matriz dos coeficientes, exclui essa última coluna, também vai dar 3 linhas. Então, posto da matriz ampliada e o posto da matriz dos coeficientes, ambas são iguais a 3. Para completar a informação, você pode colocar aqui também o número de variáveis. Nesse caso aqui são 3, é x, y e z, nesse exemplo. Então, ó, você tem que o posto do sistema, que é o posto da matriz ampliada e o posto da matriz dos coeficientes, o posto do sistema coincide com o número de incógnitas do sistema. O que é que a gente sabe sobre isso? Qual é a conclusão que a gente tem sobre isso? A conclusão é que o sistema é possível e determinado. O sistema sendo possível e determinado, a gente sabe que ele tem uma única solução. Então, que solução é essa? Certo? Primeiro, grau de liberdade não precisa calcular, porque a gente está num sistema determinado. Então, a única coisa que você precisa determinar aqui é a solução. A única solução, já que o sistema é determinado. Para isso, você volta para o sistema associado à matriz escalonada que você obteve, ou seja, associado à matriz B. Então, você vai ter esse sistema aqui. Esse sistema é escalonado.
O que é que a gente sabe? A gente sabe resolver ele por substituição retroativa. Mas olha para esse sistema aí. Esse sistema aí foi o que a gente resolveu no nosso exemplo 1. Lembra? A gente pegou aqui, a gente já tem o z. A gente pegou o valor de z, substituiu na segunda equação, obteve o valor de y. Depois, com o valor de y e de z, a gente substituiu na primeira equação e obteve o valor de x. Então, a gente obteve esse valor aqui, esse conjunto solução. Solução é única, ou seja, o conjunto solução é um conjunto unitário formado pela terna menos 7 sobre 8, vírgula, menos 1 sobre 4, vírgula, 11 sobre 8. Essa é a solução, ou conjunto solução, do seu sistema. Então veja aqui, a gente está usando novos passos para resolver o sistema, mas nós estamos usando o conhecimento que foi dado na nossa aula 5. A gente está usando o conhecimento de posto, a gente está usando a classificação de matrizes, então todo aquele conhecimento que foi dado na nossa aula anterior, aliás, na nossa aula 5, a gente está usando aqui. O que a gente está mudando aqui com esse método de Gauss é os passos, os 5 passos que foram dados naquela aula para você resolver o sistema. A gente está fazendo algumas leves modificações naqueles 5 passos e estamos colocando outros 5 passos. Na verdade, o que a gente está mudando mesmo é só o passo 2 e o último passo, que é o passo 5. Então, são essas as adaptações que a gente está fazendo na nossa aula de hoje. Então, vamos ver aqui mais outro exemplo de resolução de sistemas de equações lineares utilizando o método de Gauss. Então, está aqui um outro sistema de equações lineares, sistema formado por x mais 3y mais z mais t igual a 7, menos 2x menos 6y menos z menos 4t igual a menos 13, x mais 3y mais 2z mais 6t igual a 10. Esse sistema aqui nós queremos resolver usando o método de Gauss. Mais uma vez, nosso primeiro passo. Matriz ampliada do sistema está aqui. A matriz formada por 1, 3, 1, 3, 7, menos 2, menos 6, menos 1, menos 4, menos 13, 1, 3, 2, 6, 10. Então está aqui a nossa matriz ampliada do sistema. O que é que a gente vai fazer? No segundo passo, encontrar a forma escalonada dela. Como é que a gente faz? A gente usa o algoritmo da eliminação para frente. Então, vamos lá. Primeiro pivô já está aqui, certo? Não precisa mexer nele. O que você precisa fazer é anular todo mundo que está abaixo dele. Então, usando a terceira operação elementar, a gente consegue anular todo mundo que está abaixo dele. Olha aqui. Pega a linha 2, leva na linha 2, mais 2 vezes a linha 1. Pega a linha 3, leva na linha 3, menos a linha 1. Lembre-se, o algoritmo da eliminação para trás, certo? Quanto mais você praticar, mais natural vão ficar essas operações. Então, com isso, vamos fazer aqui detalhado para você entender o que está acontecendo. Vai ficar menos 2 mais 2, você está multiplicando a linha 1 por 2, então é menos 2 mais 2, vai ficar 0, menos 6 com mais 6, vai ficar 0, menos 1 com 2, vai ficar 1, menos 4 com 6, vai ficar 2, e menos 13 mais 14 vai ficar 1. Do mesmo jeito, essa última linha vai ficar 1 menos 1, 0, 3 menos 3, 0, 2 menos 1, 1, 6 menos 3, 3 e, finalmente, 10 menos 7, 3. Então, com isso, você conclui a primeira etapa do algoritmo da eliminação para frente. Você obteve o pivô e anulou todo mundo abaixo dele. Então, desconsidera a primeira linha, procura a primeira coluna não nula, está aqui. Você já tem o pivô, o que
que você tem que fazer agora é anular o restante, todo mundo que está abaixo dele. No nosso caso aqui a gente só tem esse 1, então você vai levar a linha 3 na linha 3 menos a linha do pivô e a linha 2. Então tá aqui, linha 3 vai na linha 3 menos a linha 2. Então você tem aqui, acabou de obter o 0 abaixo do pivô, do segundo pivô. Então você concluiu a segunda etapa. Para deixar claro o que aconteceu aqui, ó, a gente levou a linha 3 menos a linha 2. Então vai ficar 0 menos 0, dá 0. 0 menos 0 de novo dá 0. 1 menos 1 dá 0. 3 menos 2 dá 1. E 3 menos 1 dá 2. Então, foi dessa forma que a gente obteve essa nova linha. Então, segundo passo do algoritmo da eliminação concluído. Aqui, ó, obteve o segundo pivô e anulou todo mundo abaixo dele. Então, desconsidera, próximo passo, desconsidera as duas primeiras linhas, procura a primeira coluna não nula, está aqui, obtém o pivô já está aí, certo? Não precisa multiplicar pelo inverso dele, porque já é 1, e não precisa eliminar ninguém abaixo dele, porque não tem ninguém abaixo dele. Então, terceiro passo concluído, sem precisar fazer nada. E aí, tirando essas 3 linhas, não sobra mais ninguém, portanto, o algoritmo está encerrado. Então, está aqui uma matriz escalonada, ou a forma escalonada da matriz A. Então, chama ela de B, ela é a matriz escalonada, que é a linha equivalente a A. Então, ela dá o posto de A. Então, próximo passo, a gente vai enunciar, a gente vai calcular, melhor dizendo, o posto da matriz ampliada e o posto da matriz dos coeficientes. Posto da matriz ampliada, ó, 3 linhas não nulas, né? Posto da matriz dos coeficientes, desconsidera a última coluna, você ainda vai ter 3 linhas não nulas. Então, ambos os postos são iguais a 3. E aqui, para completar a informação, a gente coloca a quantidade de incógnitas. Quantas são as incógnitas? 4. X, Y, Z e T. Então, são 4 incógnitas. Terceiro passo, concluído. E aqui fica fácil agora classificar o sistema. Nós temos posto igual a 3, diferente do número de incógnitas. Então, a gente sabe, daqui a gente sabe que o sistema ele é possível, mas como difere desse número, então ele é indeterminado. Então, nosso sistema é possível e indeterminado. Quinto passo, calcular o grau de liberdade e obter as soluções via substituição retroativa. Então, o grau de liberdade, fácil de calcular, é o n menos o posto, número de variáveis menos o posto, ou seja, 4 menos 3 igual a 1. Então, o grau de liberdade do nosso sistema é igual a 1. Portanto, ele vai ter, o que é que significa o grau do sistema? A quantidade de variáveis livres, então ele vai ter uma variável livre. Então, obter o sistema via substituição retroativa. Então, você vai obter o sistema que tem B como matriz ampliada. E o sistema é esse aqui. O sistema correspondente a B. Então, está aqui o sistema, como B é escalonada, o nosso sistema também é uma matriz, é um sistema escalonado, portanto, nós conseguimos resolver ele via substituição retroativa. Mas olhe bem para esse sistema foi o sistema que nós resolvemos no nosso exemplo 2. Então, nós já temos a solução dele. E veja que tudo se encaixa perfeitamente bem, porque se a gente fizer a mesma análise que a gente fez lá no exemplo 2, ó, quem são as incógnitas líderes? Tá, o X, o Z e o T. Quem são as variáveis livres? Só o Y, que não vem acompanhado de um pivô. Então, o Y que é a variável livre. Então,
exatamente o que diz aqui o nosso grau de liberdade. O nosso sistema ele possui exatamente uma variável livre. Chamando essa variável livre de lambda, nós vimos que nós conseguimos escrever o conjunto solução do sistema dessa forma aí. O conjunto formado pelas 4 uplas, cuja primeira coordenada é 4 menos 3 lambda, vírgula lambda, vírgula menos 3, vírgula 2. Tal que lambda é um real qualquer. Então esse aí é o sistema solução do nosso sistema. Aliás, esse é o conjunto solução do nosso sistema dado. Então é dessa forma que a gente calcula, que a gente resolve um sistema utilizando o método de Gauss. Tá? Primeiro, matriz ampliada. Da matriz ampliada você vai para a matriz escalonada, usando o método da eliminação para frente, o algoritmo da eliminação para frente. Uma vez que você tem a matriz ampliada, você tem como calcular o posto. E uma vez que você tem o posto e o número de incógnitas, você consegue classificar o sistema. E uma vez que você sabe o comportamento do sistema, uma vez que você consegue classificá-lo, então você consegue dizer o grau de liberdade, caso seja o caso, e você consegue exibir as soluções, certo? Seja ela um conjunto vazio, se o sistema for impossível, ou por substituição retroativa, se o sistema for determinado ou indeterminado. Tá? Então, esse aí é um método para agregar, tá? Você tem um método que a gente viu na nossa aula 5, agora você tem esse novo método, você tem aí pelo menos 2 maneiras de resolver qualquer sistema linear. Tá? Então veja que são métodos bem amplos para você utilizar e é importante que você domine eles, tá? Domine pelo menos um deles, porque os nossos problemas, muitos problemas que nós vamos ver nessa disciplina, eles se resumem a resolver um sistema de equações lineares. Então é muito importante que você consiga resolver qualquer sistema linear, seja qual for a ordem, seja qual for a quantidade de incógnitas e a quantidade de equações. Então, domine bem esses exemplos, coloque eles em prática nos exercícios e é isso, pessoal. Valeu e até a nossa próxima aula.